tarde, eu sou Aquiles Castanheira, presidente da ATENS, UNB Seção Sindical, do ATENS, Sindicato Nacional. Estamos entrevistando as chapas concorrentes à reitoria da UNB. Nós encaminhamos para as chapas o roteiro da entrevista com os tempos estipulados. Agradecemos a presença da candidata Maria Fátima de Souza. Vou começar falando um breve histórico da ATENS. Após a candidata apresentará suas propostas, faremos então 4 perguntas que são iguais para todas as chapas e ao final haverá as considerações finais de cada chapa. Em 2005 entrou em vigor o Plano dos Cargos de Técnicos Administrativos de Educação, PCCETAI. Os servidores de nível médio obtiveram ganhos mais de 100%. O mesmo não aconteceu com os servidores ocupantes de cargos de nível superior, TNS, que na verdade sofreram severas distorções salariais, as quais se manifestaram sob a forma de congelamento da retribuição percebida, regressão na carreira por ocasião do enquadramento, instituição do vencimento básico complementar, o VBC, além do estabelecimento dos piores piso e teto de todas as tabelas salariais do funcionalismo federal. Com a anuência da nossa representação sindical nacional, naquela época, a FASUBRA sindical e do MEC. Naquela época, a diferença entre o piso da nova classe D, nível médio, e da classe E, nível superior, era de apenas R$ 174,19. Desde então, desse início ao que chamou-se de Movimento TNS. Em 2010, foi criada a Associação Nacional dos Técnicos de Nível Superior, a ATENS Nacional, um grande marco do movimento TNS. Em abril de 2011, o novo caminho para a categoria foi proposto, quando TNS de todas as regiões do país deliberaram por unanimidade pela formação de uma nova entidade sindical, política e juridicamente legitimada na plenária do primeiro congresso da ATENS Nacional em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na greve nacional de 2011, o governo, representado pelo falecido secretário do Vanier Paiva Ferreira, lhe ofereceu uma gratificação por desempenho no valor aproximado de R$ 3 mil por TNS, a fim de corrigir a defasagem salarial que existe até os dias de hoje. E isso foi energicamente negado pelos negociadores da FASUBRA e o fato omitido em suas assembleias. Com o resultado da greve nacional de 2012 e a alteração do anexo 4 para os TNS, fica resumida a ínfimos 3% para especialização, enquanto todos os demais níveis A, B, C e D obtiveram ganhos substanciais nos percentuais que já recebiam ou na extensão a eles dos graus de escolaridade superiores, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Em virtude desse panorama, a ATENS Nacional, mesmo com recursos financeiros escassos, acelerou o projeto de fundação do sindicato. Em dezembro de 2012, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, finalmente foi criado o ATENS Sindicato Nacional, em assembleia constituída para esse fim, com a presença de servidores de diversas regiões do país, inclusive com a presença de servidores que se opõem aos ideais do movimento, o que corroborou a sua legitimidade. Concretizou-se o sonho e a vontade de uma que estavam desde a implantação do PCCETAI em 2005, pela criação de uma entidade que efetivamente representasse a categoria TNS. Agora, em setembro, a ATENS Sindicato Nacional realizará o 3º Congresso e traz as diretrizes estratégicas do ATENS Sindicato Nacional e que devem orientar todas as ações implementadas pelo sindicato e por suas estruturas organizativas no triênio 2021-2023. Nesse documento, propomos que nossas práticas políticas sindicais sejam pautadas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção da OIT, na Constituição Federal de 1988, assim como princípios norteadores transversais a todos os demais conteúdos firmados nesse plano. Consideramos 1. Repúdio a toda forma de violência. 2. Defesa da liberdade de expressão. 3. Recuperação do espírito cidadão da Constituição Federal de 1988. Obtivemos a certidão de trânsito em julgado da decisão em última instância, que declara improcedente a ação impetrada pelo Sindifes Minas Gerais, filiada à FASUBRA, contra a criação do ATENS Sindicato Nacional e ATENS FMG, seção sindical. Por ser uma decisão em última instância, não é mais possível recorrer. A ação, ela reafirma a legitimidade de todo o processo de criação do ATENS Sindicato Nacional e reconhecendo o técnico de nível superior das instituições federais do ensino superior como uma categoria profissional, que tem direito a uma representação que entenda a sua pluralidade e defenda suas especificidades. A ATENS UNB foi criada inicialmente como uma associação em 2012 e, após um ano, passamos a ser uma seção sindical do ATENS Sindicato Nacional. Agora eu passo a palavra à candidata, lembrando o tempo de 3 minutos para ela fazer a apresentação das suas propostas e se apresentar. Você fica à vontade. Obrigada, Aclas, pelo convite à nossa chapa, Tempo de Florescer, 83, encabeçada por mim, pela professora Emília Simeão. Eu sou a professora Fátima Souza, sou enfermeira sanitarista, né? Fiz residência em Medicina Preventiva e Social, fiz meu mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela UFPB, com quem eu porto muito orgulho o título de doutora honoris causa.
não só por ter implantado no país o Programa de Agência Comunitária de Saúde, o meu estado piloto, mas também, Atlas, por ter inserido nas lutas dos movimentos sociais, desde o movimento secundarista, universitário, né, até o processo da democratização do nosso país, no momento que imagino cada um dos senhores também do seu também participou. A nossa motivação, pela qual eu e o professor Elmira colocamos nossos nomes à disposição, representando um coletivo de professores, estudantes e técnicos administrativos, é porque certamente os senhores sabem melhor que nós, estamos vivendo na maior crise sanitária que a história, não só do Brasil, mas do globo, tem vivido. É uma crise sem precedência nos últimos 100 anos, né? E isso faz com que eu, como alguém que ajudou a construir o Sistema Único de Saúde, né, desde os anos 90, fazendo parte do projeto da Reforma Sanitária Brasileira, e também, mais recentemente, coordenando o Núcleo de Estudo de Saúde Pública, onde lá foi criada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o relatório que orientou o processo constituinte de 88, portanto, o capítulo da Seguridade Social em destaque para a saúde. Então, essa experiência que eu coloco à disposição, junto com a professora Elmira, não vou ser porta-voz dela aqui, ela vai se apresentar, mas queria dizer que essa crise é conjugada a outras crises. A crise econômica, a crise social e a crise institucional. E o senhor apresenta a entidade falando do reflexo dessa crise, né? Nós tivemos aí o projeto da reforma trabalhista, né, que tem sérias consequências, seguramente vocês, como sindicalistas, sabem disso, viveram essa luta, a reforma previdenciária também, como consequência disso, cada vez mais precisamos seguir na luta, e nós colocamos nosso nome na Universidade de Brasília para ser as próximas reitoras, né, em nome desse coletivo, repito, porque precisamos, primeiro, defender a nossa autonomia financeira e universitária, defender a democracia em sua profundidade, e mais do que isso, respeitar e juntar, chamar, integrar todos os movimentos sociais que representam não só a nossa casa, mas que representa o movimento do sistema de educação brasileiro, né? Então, tenho o meu apreço, o meu respeito, e eu passo imediatamente para a professora Emília. Obrigada, professora Fátima. Eu agradeço a oportunidade de conversar com a Athens. Agora tá bom, viu? Rapidinho, os 3 minutos passaram. Me desculpe, professor, eu tinha entendido que eram 3 minutos para a professora Fátima e 3 minutos para mim. Me desculpe, eu não tinha entendido. Fique à vontade. A gente... Não tem importância, a professora Mira passa a responder as perguntas. Fique tranquilo. Ok, Estamos então, bem. vamos fazer, então, 4 perguntas, cada uma com 2 minutos para a resposta. São perguntas encaminhadas pelos filiados. Pergunta 1, o que representa a PEC 95, conhecida como PEC dos gastos, para as universidades públicas? Por favor. Representa, professor, um grande prejuízo, não só para as universidades públicas, né? Foi congelado o orçamento da União por 20 anos, e esse orçamento congelado traz consequência gravíssima. Para o SUS, por exemplo, nós sabemos que já nasceu subfinanciado, para assistência social e para educação, que eu diria, esses são os 3 lugares, só para falar da Seguridade Social. É gravíssimo esse teto, seguimos lutando pelo fim da sua, pela decretação de que ela saia, né, desse ajuste fiscal tão perverso, e tem tido prejuízo muito grave para a universidade pública, em especial para a Universidade de Brasília, que está do lado dos poderes da República, que deveria seguir lutando pela revogação da emenda constitucional 95. Ok. Pergunta número 2. Uma das reivindicações dos TNS é o aumento de vagas para mestrado e doutorado na instituição. A outra é a participação dos técnicos em pesquisas e programas de pós-graduação, já que temos muitos TNS com mestrado e doutorado, e que poderiam contribuir para uma UNB democrática, inclusiva e de qualidade. Qual a sua opinião? Estamos solidários com os técnicos e as técnicas da Universidade de Brasília. Acho que a Universidade de Brasília tem uma dívida muito grande com os seus servidores técnicos, em função de uma capacitação que esteja alinhada a uma política institucional mais consolidada. Tenho defendido isso dentro da minha própria unidade, incentivando a participação dos servidores em programas de formação e pós-graduação, e coordenando agora a agenda de mestrado profissional. Mas eu acho que a gente tem que fortalecer muito mais para atender a demanda institucional. Colocar aí uma política que defenda e que programe com um pouco mais de estratégia essa discussão. Acho que os técnicos têm um componente importante, devem participar ativamente, né, dos programas de pesquisa e desenvolvimento institucional, e, muito além disso, devem participar ativamente das decisões mais estratégicas da universidade. E, para isso, a instituição tem que ter uma política institucional que defina, junto com eles, um desenho de uma universidade que possa
atender tanto ao perfil de sua formação, com a sua característica técnica específica, quanto o atendimento oferecendo o ambiente de pesquisa necessária para que ele se desenvolva dentro da universidade. Obviamente, com a perspectiva ativa de participação estratégica no contexto das atividades que a universidade tem. Então, acho que essa entidade pode participar enormemente dessa discussão, contribuindo para que esse panorama se modifique rapidamente, pelo menos nessa próxima gestão. Muito obrigado. Eu vou passar para a terceira pergunta, também com 2 minutos de resposta. Qual a posição da candidata sobre a valorização dos TNS, dos técnicos, e a maior participação dos mesmos em funções superiores da UNB, como diretorias e decanatos? Por favor. Microfone, Fátima. Somos absolutamente a favor, porque eu não digo isso apenas na retórica. Quando fui diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, trabalhamos junto com os técnicos administrativos. Então, veja, repito sempre que os técnicos são os alicerces, né, da nossa instituição, e, como tal, deve assumir e ter a responsabilidade de nos ajudar a gerir. Não só decanatos, né? Eu acho que todas as funções de direção, de coordenação, de sentar à mesa, que nós vamos criar uma mesa permanente de negociação e de diálogo, né? E comissões, GTs, ampliar a participação deles nos órgãos colegiados, né? Então, veja, vocês têm não só o compromisso da professora Fábio e da professora Emília, porque isso é um compromisso histórico, né? Eu tenho dito que eu sou filha da democracia, me forjei nas lutas sociais, e não faria diferente, diminuindo nenhum componente da nossa comunidade acadêmica, muito menos os técnicos, que, repito, né, são as pilastras da nossa casa, né? Não sei se a Emília quer completar, ou se o nosso tempo acabou aí, como é que é? Tem quase 1 minuto. É só complementar, professora Fátima, reforçando a necessidade de uma discussão ampla, institucional, para definirmos uma política da universidade para essa capacitação que possa definir o para e passo, né, como esse programa ser desenvolvido. Obviamente que esse desenho tem que ser construído com vocês, dentro dessas características de colocar o técnico com as suas habilidades e competências, pensando como pesquisador e atuando estrategicamente dentro da universidade. É essa a nossa principal tarefa. Obrigado. E nós vamos para a quarta pergunta e última. O ATENS Sindicato Nacional é o legítimo representante dos TNS. Na UNB, a ATENS UNB, Seção Sindical, desde a sua fundação em 2012, tem sistematicamente buscado parceria com a administração da UNB. Mais uma vez, ficamos de fora da comissão organizadora da consulta, o COC. Sabedores que somos da defesa da UNB pela democracia, qual a opinião da candidata em relação ao processo de consulta, de escolha do reitor e vice, e as próximas consultas para o CAD, Consune e CIS, já que hoje temos 2 sindicatos representantes dos técnicos administrativos da UNB e não somos incluídos? Pode ir. Sim, veja, eu reconheço toda forma, eu e a professora Mira, toda forma de organização, seja sindical, seja outras vias, né, de movimentos sociais, né? Eu penso que nós precisamos, de fato, ampliar os espaços, como eu disse na pergunta anterior, democrático, ganha a democracia interna na nossa casa e ganha a democracia externa num momento muito difícil. Eu não sou daquelas que exclui ninguém da sua participação. Na nossa carta compromisso, que se encontra no nosso site, Tempos de Florescer, unb.com.br, se os senhores olhar, tem um capítulo muitíssimo dedicado à questão do orçamento participativo, da transparência e a ampliação da participação dos técnicos administrativos e de suas formas de representatividade. Respeito a COC, né, na sua composição, acho que vou chamar assim, viu? Eu não sei se é o melhor nome, mas o que me ocorre agora, essa disputa, entre aspas, né, entre vocês, né, precisa ser saudável, né, precisa ser trabalhada entre vocês, precisa ser respeitosa. Eu penso que não dá para fazer a disputa quem representa mais, quem representa menos. Nós estamos vivendo um tempo dificílimo, essa divisão não ajuda em nada. Vocês precisam encontrar, aí já é a professora Fátima, cidadã, vamos dizer assim, mulher que já está há mais de 40 anos nas lutas sociais, e temos como exemplo o projeto da reforma sanitária brasileira, que quando nós convergimos de A a Z, obviamente que não com a direita, não é essa a nossa raiz, conseguimos, né, desenhar o projeto da reforma sanitária e o SUS. Então, assim, reconheço as representações, temos que ajudar a ampliar, quanto mais movimentos organizados, mais ganha a sociedade brasileira, sobretudo nesse momento. Há que se lembrar
e não está sendo fácil viver esses tempos, né, da nossa democracia, que por vezes, né, se sente arranhada. Quando os 2 minutos passaram, mas obrigado. Eu vou agora passar a palavra para a senhora, e a senhora vai ter 2 minutos para fazer as considerações finais da chapa, ok? Eu passo para a professora Mira, já que eu fiz a abertura da sua entrevista. E já agradeço enormemente pela acolhida e pelas perguntas tão inteligentes, desejando que a gente se integre já já. Ok. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a TENS, compartilhando, né, as iniciativas que temos nesse momento do debate, colocando que na nossa gestão teremos empatia e vamos priorizar a ação em comunhão com as pessoas, principalmente com os técnicos e técnicas da nossa universidade. Nesse momento de crise sanitária, é preciso investir numa universidade saudável e o nosso programa de Universidade Promotora de Saúde é o carro-chefe que defendemos nesse momento de crise sanitária, retorno às atividades. Precisamos fortalecer a nossa universidade com a agenda de informação, comunicação e acesso ao conhecimento, promovendo a arte, a cultura e a educação. O fortalecimento das unidades multicampo também é nossa prioridade e, obviamente, a discussão de uma gestão que tenha transparência, governança e o orçamento participativo. A agenda da sustentabilidade perpassa a construção de uma ciência com inovação tecnológica, com bem-estar e que tenha cuidado também com o patrimônio da Universidade de Brasília. Então, a todos vocês eu agradeço o carinho de nos receberem nesse momento. Contamos com o apoio da ATENS nessa discussão e nesse debate político que define o futuro da Universidade de Brasília. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Obrigado também. A gente fecha aqui a nossa entrevista. Agradecemos a presença da chapa. Tempo de florescer, 83. 83. É o Código da Paraíba, de onde eu nasci. Facinho, 83. Tá. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Aquiles. Obrigada, viu, a vocês, Mona Lisa, particularmente, uma das primeiras pessoas que eu contatei quando aceitei participar dessa disputa. Então, o meu carinho especial para vocês, tá? Muito obrigado. Mona Lisa, mandem a Aquiles, viu? Tem 2 mulheres aí. Vamos mandar nele aí. Manda ver. Eu sou mandado.